Olá, amigos! Estamos no ar com o Portal de Luz, nosso encontro de todas as semanas. E é sempre uma alegria estar na companhia de todos vocês. Este é um instante especial em que vamos ouvir a mensagem de Chico Xavier e aproveitar essas vibrações suaves, espiritualizadas, para nos interiorizar, para fazer a prece e a meditação. Oremos. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Meus amigos, nós vamos abordar nesses dias, dessas semanas, algo sobre o meu novo livro, Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Para que a gente tenha, assim, uma reflexão sobre os ensinamentos e a obra deste grande médium brasileiro. Vamos falar hoje de uma entrevista que ele deu, juntamente com Valdo Vieira, ao chegarem da primeira viagem ao exterior, que fizeram em 1965, em casa do professor Herculano Pires, em São Paulo. Essa reportagem foi publicada no Diário da Noite, que pertencia aos Diários Associados e que hoje já não mais existe, no Diário da Noite de 9 de setembro de 1965. Valdo Vieira ressaltou que as diferenças entre o espiritismo anglo-saxão e o latino são apenas formais. Ele constatou que, no fundo, temos muito mais em comum. Foram inúmeras as mensagens recebidas, tanto por Valdo quanto por Chico, em Nova York, em inglês. O Christian Spirit Center, fundado em 1965, quando da viagem, dessa primeira viagem ao exterior, ficou com a incumbência de difundir essas mensagens. Nessa ocasião, eles firmaram um contrato com a Philosophical Library, uma das editoras mais reputadas
do mundo de língua inglesa para a publicação do Ideal Espírita, um livro psicografado por eles, de vários autores, e que seria lançado, obviamente, em inglês. De fato, houve essa publicação que os dois médiuns lançariam em Nova York na segunda viagem que fariam em 1966. Na entrevista ao Diário da Noite, Chico enfatizou o carinho dos benfeitores espirituais pelo Christian Spirit Center e o empenho deles em continuar na produção de mensagens em inglês. Valdo deu notícias da Inglaterra, país onde eles também passaram nessa primeira viagem. Eles ficaram comovidos com o ambiente verdadeiramente espírita das instituições como a Associação Espírita Britânica de Londres, onde a mediunidade curadora é aplicada da mesma maneira que é aqui nos nossos centros espíritas. Em Londres, na ocasião da visita, havia 3 periódicos espíritas mundialmente conhecidos: Light, Two Worlds e Psychic News. Eles visitaram as redações de todos e foram recebidos com muita alegria. Chico Xavier lembrou a recepção que lhe foi oferecida pelos espíritas londrinos na residência do casal Morris Barbanel, um admirável casal de médiuns, esclareceu o médium, porque nosso Chico, o Sr. Barbanel é escritor, jornalista, colaborador ativo dos periódicos Psychic News e Two Worlds, e o médium que recebe as comunicações famosas do elevado espírito de Silver Birch. É um espírito que se apresenta como um índio e que, na verdade, alcançou grande evolução espiritual. Na casa do professor Herculano Pires, no dia 8 de setembro de 1965, após a volta da Europa, Valdo e Chico falaram da emoção de visitar a cidade de Carcassonne, na França. Valdo havia recebido um livro do espírito Honoré de Balzac, sob o título Cristo Espera por Ti, que se passa nessa cidade medieval francesa muito famosa. Balzac afirma no prefácio do livro que o enredo é real. E Valdo Vieira teve a oportunidade de identificar os locais descritos no romance que recebeu. Com emoção, ele encontrou numerosos indícios a respeito, inclusive na visita que fez a vários túmulos no cemitério antigo. Os médiuns hospedaram-se na Cité, como é chamada a Cidade Velha, e tiveram a oportunidade de percorrê-la, visitando seus velhos edifícios, a muralha e as torres. Uma bela cidade, sem dúvida. Na entrevista, Chico Xavier recordou a visita à Maison des Spirites, fundada por Allan Kardec, em Paris, e também a Union Spirit Française, que teve Léon Denis como um dos seus fundadores, e a Société de Recherche Psychique, fundada por Gabriel Delany. Contou na entrevista, o Chico, que participaram de trabalhos espíritas maravilhosos
na capital francesa e que visitaram os túmulos dos ilustres pioneiros no cemitério Père Lachaise. Constatou que a lembrança de Allan Kardec permanece viva no coração dos visitantes, espíritas ou não espíritas, que cobrem seu túmulo permanentemente de flores. Isto é notório, todos os visitantes constatam isso. Depois de passar pela Itália, onde também fizeram contatos importantes, Valdo contou que o mais impressionante de toda a viagem foi a visita à Espanha, onde tiveram a oportunidade de conhecer um espiritismo subterrâneo, feito às escondidas, sob constante ameaça. Dificilmente eles conseguiram estabelecer alguns contatos, mas afinal conseguiram, e depois de estabelecidos, tiveram a revelação da grande tragédia do espiritismo espanhol. Um dos dirigentes desse espiritismo oculto declarou a eles que quase toda a mocidade espírita da Espanha desapareceu. A perseguição foi implacável. Muitos esquivaram-se a qualquer contato com os médiuns, embora mandassem recados pedindo desculpas. Quando eles quiseram comparar a situação dos espanhóis naquela quadra à dos cristãos primitivos em Roma, um dos dirigentes declarou que a situação da Espanha era ainda pior e esclareceu os motivos. Os cristãos tinham as catacumbas para se reunirem e eles não dispunham de nenhum lugar seguro. Além disso, não podiam confiar nem nos próprios filhos, educados constantemente na prática da delação em nome do Estado. Foi horripilante o que viram na Espanha. Mas, ao mesmo tempo, confortou-os a firmeza dos espíritas espanhóis. Segundo os ingleses, vivia-se na Espanha o underground spiritualism, ou seja, espiritualismo subterrâneo. Lá, os livros espíritas eram vendidos às escondidas e por preços astronômicos. Quanto ao espiritismo em Portugal, Chico afirmou que ele vinha sendo, naquela altura, suprimido progressivamente, mas que se surpreendeu com a quantidade de espíritas em Lisboa. Chico constatou que o último centro espírita que ali funcionava, dirigido pelo confrade Isidório Duarte, que já realizou uma visita demorada ao movimento espírita brasileiro, foi também fechado há 2 anos, quando eles passaram, obviamente, por Lisboa. As reuniões espíritas eram proibidas e dissolvidas pela polícia. Restava apenas a revista Estudos Psíquicos, de Isidório Duarte, que continuava a ser publicada. Foi muito doloroso o que ele viu na Península Ibérica. Segundo constatou, os espíritas eram tratados como criminosos,
como elementos perigosos, mas continuavam a sacrificar-se para socorrer os pobres, os necessitados e levar aos corações a iluminação do Evangelho de Jesus. Que diferença entre o que vimos ali e o que temos no Brasil, nos Estados Unidos e em toda a América, na Inglaterra e na França, constatou o nosso querido médium. Ao final da reportagem, ele agradeceu aos amigos que visitou. Sentimos a vibração de solidariedade cristã de todos os bons amigos que de longe nos ampararam com suas preces. Meus amigos, hoje acabo de voltar de mais um périplo europeu, quando visitamos 12 cidades, levando eventos de medicina e espiritualidade. E posso, então, fazer uma comparação com as descrições de Valdo e Chico naquela ocasião, em 1965. Felizmente agora, o espiritismo pode ser praticado livremente, mas é indubitável o estrago que a perseguição causou. Pouco a pouco, o movimento espírita traz de volta a doutrina de Kardec, graças aos esforços sacrificiais dos brasileiros radicados na Europa. Bons ventos sopram agora no velho continente. Que Jesus nos abençoe a todos. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Retornamos com Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Você já conhece os novos lançamentos da Fé Editora? Conhece a Folha Espírita? Se deseja saber mais, por favor, faça uso dos endereços da telinha. Vamos chamar agora o nosso Maitar. No momento doutrinário, ele vai dar o seu recado para todos nós. Vamos ouvir. Amigas e amigos do Momento Doutrinário, sejam bem-vindos a mais este encontro. Caibar Schutel, em espírito, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, contida no livro Espírito da Verdade, na lição 58, recomenda: seja voluntário na evangelização infantil. Não aguarde convite para contribuir em favor da Boa Nova no coração das crianças. Auxilie a plantação do futuro. Seja voluntário no culto do Evangelho. Não espere a participação de todos os companheiros do lar para iniciá-lo. Se preciso, faça-o sozinho. Seja voluntário no templo espírita. Não aguarde ser eleito diretor para cooperar. Colabore sem impor condições em algum setor hoje mesmo. Seja voluntário no estudo edificante. Não espere que os outros lhe chamem a atenção. Estude por conta própria. Seja voluntário na mediunidade.
Não aguarde o desenvolvimento mediúnico sistematicamente sentado à mesa de sessões. Procure a convivência dos espíritos superiores, amparando os infelizes. Seja voluntário na assistência social. Não espere que lhe venham puxar o paletó rogando auxílio. Busque os irmãos necessitados e ajude como puder. Seja voluntário na propaganda libertadora. Não aguarde riqueza para divulgar os princípios da fé. Dissemine, desde já, livros e publicações doutrinárias. Seja voluntário na imprensa espírita. Não espere de braços cruzados a cobrança da assinatura. Envie o seu concurso, ainda que modesto, dentro das suas possibilidades. Sim, meu amigo e amiga, não se sinta realizado. Cultive espontaneidade nas tarefas do bem. A sementeira é grande e os trabalhadores são poucos. Vivemos os tempos da renovação fundamental. Atravessemos, portanto, em serviço, o limiar da era do Espírito. Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do Espiritismo. Há mobilização de todos. Cada qual pode servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Assuma iniciativa própria. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre, espírita sem serviço é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Obrigado pela sua companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Comparece agora a professora Sandra Marinho com Educa Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas do Portal de Luz, vocês já perceberam quanto se tornou comum as pessoas estarem estressadas? Pois é, parece que estresse é condição obrigatória para todos os que vivem neste planeta conturbado, onde a pressa para conseguir sei lá o que for, aqui e agora é a ordem do dia. E neste cenário torna-se missão quase impossível viver com critérios, tomar decisões sem precipitação e valorizar o que realmente tem valor. O resultado não poderia ser outro. Muitos se esfalfam no dia a dia correndo atrás de resultados imediatos, sem tempo para as coisas da alma. Ao final, cansaço, tédio, frustração, enfim. No meio de toda a correria, a maioria das pessoas não encontra uma hora sequer na semana para se dedicar, por exemplo, a uma atividade filantrópica. Os filhos deixam de conversar com seus pais, os pais não percebem as necessidades espirituais dos filhos, entre outras tantas demandas que simplesmente passam a ser ignoradas devido à ocupação dessas pessoas com as atividades voltadas ao ter. Ter mais dinheiro, ter mais status, ter a promoção profissional, ter o carro do ano, ter o barco, ter o poder, etc, etc. O principal responsável por tudo isto é o materialismo exacerbado. Todos querem satisfazer seus anseios e desejos materiais imediatamente e a qualquer preço. Esta imposição pode levar as criaturas a atitudes que poderão vir a se arrepender amargamente depois. Nosso inesquecível Malbataan, no livro Lendas do Povo de Deus, recorda o episódio bíblico intitulado O Episódio da Cessão da Primogenitura, que ilustra bem a nossa reflexão. A parábola denominada Um Prato de Lentilha conta que certa vez estava Jacob a cozinhar uma porção de lentilhas quando seu irmão mais velho, Esaú, chegou faminto de uma exaustiva caçada. Este
foi logo dizendo para o irmão mais novo: me dê um pouco desta comida, pois estou caindo de fome. Jacobe concordou com a condição de trocar um prato de lentilhas pelo direito de primogenitura. Primogenitura era a condição atribuída aos filhos mais velhos que lhes garantia regalias e poderes perante os demais membros da família. Na ânsia de saciar imediatamente a sua fome, Esaú pensou: de que me serve a primogenitura se estou a morrer de fome? Além que este cozido está muito apetitoso. E sem pestanejar, aceitou a oferta do irmão mais novo e se pôs a comer e a beber sem imaginar que havia cedido, por um motivo fútil, um dos mais preciosos dos seus direitos. Vejam vocês que ele, Esaú, com a primogenitura que lhe competia, tinha poderes para ordenar a qualquer um da família que o servisse. Mas, levado pela necessidade de saciar a sua fome, nem se lembrou de tal prerrogativa, contraindo desse modo largo prejuízo pelo resto da sua vida. E assim, meus amigos, muitos homens e mulheres acabam escolhendo mal simplesmente porque têm pressa. Estão interessados apenas em satisfazer seus interesses imediatos e prazeres momentâneos. As verdadeiras realizações são as do espírito, são conquistas permanentes que não se conseguem na ânsia do imediatismo. Se nos conscientizarmos que fomos criados para a perfeição e que somente com o trabalho constante de burilamento das nossas almas é que conseguiremos obter o sucesso perene, dedicaríamos mais tempo às atitudes verdadeiras de realização plena. E estas atitudes não produzem resultados em flashes. Precisam de disciplina, de vontade de melhorar, de ações concretas como perdoar os que nos ofenderam, extirpar o orgulho e o egoísmo do nosso caráter, entre outras. E nenhuma destas iniciativas surtirá resultado no curto prazo. No entanto, cada pequena conquista é para sempre. Vamos procurar ser menos imediatistas? Um forte abraço a todos e até o próximo programa. E chegamos ao final do nosso Portal de Luz de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.